Seja muito bem-vindo a mais uma aula de regulamentos de tráfego aéreo. Na aula de hoje, vamos falar sobre o procedimento de interceptação de aeronaves feito pela Força Aérea Brasileira. Vamos falar sobre o procedimento de interceptação e também vamos fazer alguns exercícios. Tudo bem? Essa aula aqui é bem curtinha, mas eu quero que você preste atenção, porque sempre tem uma ou outra pergunta que pode aparecer na sua prova da ANAC de PC, pode aparecer na sua prova da ANAC de PLA ou numa seleção de companhia aérea. Então, se ajeite aí na sua cadeira, ajuste o seu fone de ouvido e vamos começar. O procedimento de interceptação de aeronaves feito pela Força Aérea Brasileira somente quando a aeronave está em numa atitude suspeita. Aeronave com código com transponder desligado, voando em baixa altura, principalmente na região ali da fronteira com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul, tá bom? Ou na região amazônica. Então, falando um pouquinho, a interceptação de aeronaves civis será evitada e utilizada como último recurso. O Comair pode interceptar qualquer aeronave a critério dos órgãos de defesa aérea. A aeronave interceptada. Antes de falar nos procedimentos da aeronave interceptada, primeiro, seguir as instruções do interceptador. A aeronave interceptadora vai colocar lá uma placa com uma frequência para comunicação. Frequência para comunicação é a frequência internacional de emergência 12150, tá? E além disso, às vezes nessa placa que o tucano vai colocar lá, vai estar o código transponder, que deverá ser o 7700, tá? Então, muito cuidado. Duas perguntinhas que podem aparecer. Qual que é a frequência de comunicação? 12150. Qual que é o código transponder para a aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira? 7700. Já falei isso com você lá na aula de radar e a gente está passando aqui de novo. 7500, lembre lá o código 7500, somente para caso de sequestro. Interceptação pela Força Aérea Brasileira, o código é 7700. Anote, porque pode aparecer na sua prova. Tudo bem? Este é o assunto da aula de hoje. Vou encerrando aqui e agora vamos fazer os exercícios para sua melhor compreensão. Primeiro exercício aí, salvo instruções em contrário do órgão ATS apropriado, uma aeronave equipada com transponder que estiver sendo interceptada deverá selecionar o código. Então, interceptação pela Força Aérea Brasileira. Acabamos de falar qual que é o código que você vai colocar lá, identificando para o órgão ATC 7000, 7600, 7500 e 7700. Um minutinho para você fazer. Então, interceptação pela Força Aérea Brasileira. 7500 é sequestro interferencialista, não é 7500. 7600, falha de comunicação. 7000 é um código discreto. Indiscreto só existem 4. 2000, 7500, 7600 e 7700. Interceptação pela Força Aérea Brasileira, o código é 7700. E o 2000, antes de receber instrução do órgão ATC, antes de receber o serviço radar. Mais uma pergunta aí. A interceptação de aeronaves será evitada
e somente será utilizada como último recurso. A responsabilidade pela interceptação de qualquer aeronave que esteja voando no espaço aéreo brasileiro será do quem é responsável por autorizar a interceptação de aeronaves. Um minutinho para você fazer. Quem é autorizado, quem vai autorizar a interceptação vai ser o comando da aeronáutica. Tudo bem? Então, a aula de hoje foi uma aula curtinha, vamos terminando, mas é importante você lembrar lá dos códigos. Código para interceptação 7700 e a comunicação na frequência internacional de emergência. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Se tiver alguma dúvida, não deixe de me mandar. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula. Até logo!